Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Aula de hoje, correção, listinha aí de revisão. Qual vai ser o assunto tratado nessa lista? Números racionais, tá certo? A gente vai estudar aí todas as operações com números racionais. O que são os números racionais? Números racionais, basicamente, são os números decimais, tá certo? Positivos e negativos. Os números fracionários, positivos e negativos. Quando eu falo números fracionários, não necessariamente são só as frações, tá? Qualquer número que a gente consegue representar através de uma fração. Por exemplo, 2. O 2 é um número natural, também é um número inteiro, também é um número racional, tá? Não é à toa que o número racional, ele engloba todos esses dois outros conjuntos, né? Os naturais mais os inteiros, tá certo? Além dos que são exclusivamente racionais, tá certo? Então isso daqui é um resumão de tudo isso aí que a gente vem trabalhando, né? Durante o nosso ano letivo, tá certo? Vamos começar aí com a 1, letra A, beleza? Então a gente tem ali, ó, uma subtração de fração, tá certo? Denominadores são diferentes. O que a gente tem que fazer? MMC entre os denominadores. Então 9 e 3. Puxa a tua folhinha de rascunho, coloca os denominadores nessa tua folhinha, lado a lado. E agora a gente vai iniciar uma decomposição em fatores primos. O que é essa decomposição em fatores primos? Você vai simplesmente dividir por números primos, tá certo? O ideal é que você comece pelo menor, mas não necessariamente tem que ser o menor, beleza? É o ideal, mas não necessariamente tem que ser esse. 9 dividido por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1, por 3 de novo, 1 e 1, tá certo? 3 vezes 3, 9. Então o nosso MMC é 9. Vou vir aqui, vou copiar a minha conta, colocando agora denominadores iguais ao meu MMC. Tá certo? Já que meu MMC foi 9, então meu novo denominador para as duas é 9. Tá? Aí você vai pensar junto comigo. Qual o número que eu tenho que multiplicar esse denominador aqui para chegar no meu MMC? Não é o mesmo número? Então você vai multiplicar por 1, porque o 1 não altera o produto. O 3, para chegar no 9, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 3, tá certo? Esse númerozinho que a gente acabou de colocar aqui, ele vai subir multiplicando lá em cima. Sobe multiplicando lá em cima. E a gente vai anotar o resultado embaixo. 4 vezes 1, 4. Repara que a primeira a gente não alterou, é a mesma. Por quê? Já tinha o 9. Tá? 3 vezes 2, 6. Qual é o teu objetivo com isso aqui? Você não pode somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Então, você tem que mexer na tua fração de maneira que você ache frações equivalentes, ou seja, são frações iguais, com o mesmo valor, só que você coloca com números favoráveis. Por exemplo, 6 dividido por 9 vai te dar um número decimal. 2 dividido por 3 vai te dar o mesmo número decimal, são equivalentes. Só que então por que eu mexi nela? Para poder ficar com o mesmo denominador, para eu poder continuar agora essa minha subtração, tá certo? Tudo isso aqui foi só para você começar a subtrair, porque subtrair é a parte mais fácil. 4 menos 6, pega o sinal do maior, 4 menos 6 a gente vai fazer uma diferença e repete o denominador. Pronto, tá certo? É só isso, beleza? Algumas, pessoal, eu não vejo necessidade da gente ficar fazendo aqui todas, tá? Eu não vou fazer até a letra P, na número 1, porque a gente tem muita repetição aqui. Então eu vou pegar umas mais diferentes, tá certo? E se por acaso você sentir dificuldade para poder fazer outras que eu não fiz aqui, você fala comigo. Professor, será que tem como o senhor fazer aí
a letra, sei lá, a B. Pô, faz a B aí, cara. Tentei fazer aqui, já bati o papo aqui com a galera e não consegui fazer. Vamos lá, pô, vou lá e faço pra você, tá certo? Mas aqui o objetivo é a gente ser mais... abranger, né? Todas as questões, né? Porque senão eu vou ficar aqui e vou fazer um vídeo de 24 horas, que é muita conta pra fazer explicando tudo, né? Bom, vamos lá, letra C. 0,4 menos 1 sobre 5, tá certo? Sempre que eu tiver um número decimal e uma fração, você tem dois caminhos a seguir. Ou você, mosquito, ou você passa a fração, o decimal para a fração, que vai ser o que eu vou fazer agora, tá? E trabalha com a fração, ou você vai pegar a fração que eu já tenho aqui, no caso 1/5, e vai dividir 1 por 5 para poder ficar com o número decimal. No enunciado ele só pediu para você calcular, mas não falou como que ele quer a resposta. Então você pode dar essa resposta tanto como decimal, tanto quanto com fração, tá certo? Nossa, estou errando um monte de coisa, estou falando tudo errado. Vocês estão entendendo aí? Então vamos lá, vamos relembrar aqui. Como que eu passo de decimal para fração? Esquece o zero e a vírgula, você vai pegar só o número bruto. O número aqui é quanto? 4, tá certo? Quantas casas decimais esse meu número decimal tem? Ele tem uma casa decimal, então ele está sendo dividido só por 10. O número de zeros é o mesmo número de casas decimais, tá certo? Pronto, já passamos para a fração. É isso aí. Acabou a questão? Não, mas boa parte dela sim. Por quê? O 4 e o 10 não dá para você dividir por 2 para poder simplificar. 4 por 2, 2. 10 por 2, 5. E olha o que acabou de aparecer. Duas frações com o mesmo denominador. Molezinha, não precisa nem fazer o MMC. É só você igualar, repete o denominador e subtrai. 2 menos 1, 1. Pronto. Aí, ó. Show. Sem ter grandes trabalhos. Qual seria a sua outra alternativa? Eu vou fazer também. Eu tinha comentado, né? A gente vai passar 1/5 para decimal. Eu acho mais chato, mas dá para fazer. Quanto que é 1 dividido por 5? Ó? De repente, se você está com uma calculadora na mão para fazer, é mais rápido. Mas na hora da prova não pode, né? 1 dividido por 5 não dá. 0, 0, 10 por 5, 2. Então, 1 dividido por 5 dá 0,2. 0,4 menos 0,2 dá 0,2, tá certo? E isso daqui, pessoal, é a mesma coisa disso aqui. Olha lá, a gente acabou de fazer, né? 1 dividido por 5, ó. É a mesma coisa, tá? Dá a mesma resposta. Só que uma está em fração e a outra está em decimal. Beleza? Então, de novo, por que eu estou fazendo desse jeito aqui? Por que eu fiz das duas maneiras? Ele não especificou. Ele só mandou você calcular. E por que é bom você saber fazer das duas maneiras? Porque é muito mais comum do que vocês imaginam cair um número num problema, num concurso, uma questão múltipla escolha, o número decimal do que a própria fração, tá? Então é bom você saber as duas. Lá nas opções, na tua múltipla escolha, pode ter lá em forma de decimal. Então, se você souber fazer das duas, você tá bem. Você tá bem. Por exemplo, essa daqui eu não preciso passar para fração para trabalhar. Vai te dar mais trabalho passar para fração. Nesse caso aqui eu tenho um número natural inteiro, porque é negativo, e eu tenho um número decimal. A gente sabe somar ou subtrair, tá? Sinais diferentes. Eu pego o sinal de quem? Pego o sinal do maior, que é o 3. 3 é maior do que 2,35. Imagina que isso aqui são R$ 2,35. Aqui são R$ 3. A gente vai fazer agora uma diferença entre eles. Diferença entre eles. 3 completa com 0, 2,35. Tá certo? 0 não tira 5, vou ter que pegar emprestado, pega emprestado. O 3 perdeu 1, veio para cá 10. Só que esse cara emprestou 1 para o lado, então fica 9.
E aqui vai ficar 10. 10 menos 5, 9 menos 3, quase que eu boto 7, vírgula embaixo de vírgula, e 2 menos 2, tá aqui, ó, 0,65. 65 centavos, se você fizesse que nem dinheiro, né? Você tá devendo R$3 na padaria. Você só tinha 2,35. Você pagou, ficou devendo ainda, ó. Tá faltando completar a sua dívida. Pague o aluguel. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui, ó. Já estamos com 10 minutos e eu fiz só 3 letras. Vocês podem ver aqui que são exercícios demorados, ainda mais se eu ficar explicando aqui um por um, né? Deixa eu ver aqui. Ó, a letra E, você faz o MMC. A letra F, ela é muito parecida com a letra C. Você pode escolher qual que você vai trabalhar. A letra I é igual a F. E a C, você escolhe qual que você vai trabalhar. A G faz MMC, tá? As duas em fração. A H, as duas são números decimais. Então você pode ficar trabalhando com o número decimal, que é até mais fácil. Vou pegar para fazer essa H. Hoje tá passando carro de propaganda pra caramba aqui, cara. Espero que não esteja saindo alto para vocês. Então, H. Nós temos, ó, os dois sinais são negativos, tá? Então você vai repetir o sinal e vai somar os números. 1,6 mais 0,48. Não tenho nada aqui, eu posso completar com um 0 ou não. A gente sabe que esse 8 vai descer direto. Estou somando. 6 mais 4 dá 10, foi 1. Vírgula embaixo de vírgula, 1 mais 1, 2. Beleza? Então 2,08. O sinal não era negativo? Negativo dos dois lados, ó. Então aqui vai ser negativo também, tá? Tá certo? MMC direto, você vai fazer MMC dos 3. A M, você vai passar esse 0,7 para a fração e vai fazer o MMC dos 3. A P, MMC desses 4 aqui. A O, você vai fazer MMC também, ó. Lembrando que esse número 1, você passa para a fração, tá? Vai ficar 1 sobre 1. Tá certo? E a N é mais fácil você deixar em decimal e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Só que agora são 4 números. Tá certo? Separa, faz em dupla. Deixa eu fazer essa N. Quando a questão é um pouco maior, ela tende a gerar mais dúvidas. Vamos lá, vamos pegar aqui. Vou fazer até na ordem que está lá. Ó. 1 menos 0,47. Lembrando que quando você soma ou subtrai números decimais, você tem que alinhar com a vírgula, tá? É vírgula embaixo de vírgula. Não interessa se o número vai ficar mais para a direita ou outro vai ficar mais para a esquerda. A vírgula que manda no alinhamento. Tá? 90% das pessoas que erram isso. Então o 0 não dá para tirar, vai ser a mesma coisa do outro, né? 0, 9 e 10. 10 menos 7, 3. 9 menos 4, 5. E vírgula embaixo de vírgula. Ficou 0,53. Menos quanto? Menos 0,47. Então é isso. Ó. Você pega a resposta de um, acrescenta o outro e soma ou subtrai, de acordo com o que ele está pedindo. O 3 não dá. Peguei emprestado. 13 menos 7 dá 6. 4 menos 4, 0, vírgula embaixo de vírgula, tá? Positivo ou negativo? O 53 ele era maior, ele era positivo, então isso aqui vai ficar positivo. Tá certo? Então por enquanto a gente tem, ó, 0,06 menos 1,9. A gente sabe que 1,9 é maior. O número 1,9 é maior, então o sinal é dele. A gente sabe que a nossa resposta aqui vai ficar negativa. Deixa eu isolar isso aqui. Tá? Vou puxar para cá por conta do espaço. Não dá para escrever na minha testa. 1,9. A gente vai fazer uma diferença, porque esse cara aqui é positivo e esse cara aqui é negativo. 0,06. Vou subtrair. Completa com 0. 0 menos 6 não dá. 8. 10, ó. 10 menos 6. 4. 8, vírgula embaixo de vírgula e 1, tá certo? Esse número aqui vai ser negativo, porque o sinal é do maior, lembrando que 1,9 era negativo. Agora eu vou somar 0,3, de novo, sinal do maior, então continua sendo 1,84. A gente sabe que a nossa resposta vai ser negativa,
Vou fazer uma diferença com 0,63. 4 menos 3, 1. 8 menos 6, 2, vírgula embaixo de vírgula e 1. Sinal é de quem? Do maior. Então a resposta final, 1,21. Tá certo? Você só ia dar essa resposta em fração se ele pedisse para você, ou então se fosse uma questão múltipla escolha, que tivesse as opções fração, você poderia fazer o seguinte: faz do mesmo jeito que eu fiz aqui e passa para fração só no final. Tá? É melhor do que passar tudo para fração, fazer MMC, depois somar ou subtrair tudo. Vai te dar muito mais trabalho. Tá certo? Mano Brown. Vamos lá. 2. Qual é o aumento da temperatura quando ela passa de? Então, olha só, ele já está falando para você que é um aumento. 11,8 graus para 23,5 graus. Eu quero uma diferença entre esses números. Muito fácil, né? Muito simples. 11,8. Vou fazer uma diferença. 5 não tira 8. Pego 1 emprestado. 15 menos 8 vai dar 7. Vírgula embaixo de vírgula. 2 menos 1. Então tá aqui, ó. Eu aumentei 11,7 graus. Segunda pergunta, de menos 8,5 para 1,5. Repara, pessoal, esse caso é diferente. Por quê? Os sinais, eles são diferentes. Então a gente tem que pensar no seguinte: imagina que a gente tem aqui a nossa reta numérica, tá certo? Aqui está o zero. Números à esquerda são números negativos, à direita são positivos. O menos 8,5 ele está aqui, ó, lá no final, menos 8,5. Tá? Lembrando que essa reta aqui ela é infinita para a esquerda, para os dois lados. Ele foi parar no mais 1,5. Tá? Então o que ele fez? Ele andou 8 casas e meia até chegar no zero e andou mais uma casa e meia até chegar no 1,5. Eu quero saber quantas casas ele andou. É isso. Se você pensar assim, você não erra. Tá? Então eu saí do menos 8,5, fui até o zero, do zero até 1,5. Basicamente eu quero o quê? 8,5 mais 1,5, que é para calcular o quanto que ele andou, qual foi o aumento da temperatura. 5 mais 5, 10, foi 1, vírgula embaixo de vírgula, ó, deu o número inteiro. 8 mais 1, 9, mais 1, 10. Então ele andou 10 graus, tá certo? Por que esse caso aqui foi tão diferente desse? Porque os dois casos aqui, os sinais eram positivos. Eu estava andando de um número positivo para outro positivo. Aqui não, eu saí de uma casa negativa, eu estou aumentando o número até chegar no 1,5. Qual o número maior? 8,5, menos 8,5 ou mais 1,5? Mais 1,5 é maior, tá? Porque ele é positivo. Então a gente tem que pensar assim, tá? Cuidado. Isso aí causa muita estranheza, né? Por conta dos sinais, ainda mais para quem não está acostumado. É aquele papo, né? Você vai aumentar a temperatura do ar-condicionado porque está frio? Ou você vai diminuir o ar-condicionado? Pensa no sentido da palavra. Sempre tem isso, né? Aí tem sempre aquele cara que é entendido, né? Ah, não. Aumenta o ar-condicionado, tá muito calor. Se você aumentar a temperatura, vai ficar mais calor ainda, né? 3. Sabendo que x e y determinam os valores das expressões. Eu vou fazer a letra C, porque a e a B elas são iguais, tá? A letra C ela é mais complicada porque tem um número a mais, mas todas as três eles são iguais. Então o que ele te fala ali? Na C, eu tenho 1 menos o x, tá certo? Vou colocar até de vermelho aqui, abre parênteses para você substituir o valor de x. Ele falou para você que o x vale menos 2 terços. Então, menos 2 terços. Cuidado, hein? O que está de vermelho aqui é o
x mais o valor do y. O y eu vou colocar de azul. Quanto que ele falou para você que é o y? Menos 3/4. Cuidado que esse sinalzinho aí ele caiu, tá? Ali na listinha do Word caiu. Tá certo, pessoal? Então é isso, é essa continha que você vai fazer. O que acontece? Quando a gente vai ganhando mais experiência, a gente acaba ganhando mais confiança. Então a gente acaba esquecendo de fazer algumas coisas. Por exemplo, olha o sinal aqui, ó, menos com menos. Vai ficar mais. Então 1 mais 2/3. Mais com menos. Fica menos. 3/4. Então será que na primeira vez que você pegou e substituiu, ficou exatamente com isso aqui? A gente acaba ganhando muita confiança. Excesso de confiança não é muito bom, né? Vou fazer um MMC entre 1, 3 e 4, tá? Porque eu estou somando ou subtraindo frações com denominadores diferentes. O 3 ele é primo, ó. Macete para você fazer de cabeça. Observa, o 3 ele é primo, certo? Ele não é um divisor do 4. Então, eles não têm divisores comuns. Quando não são divisores comuns, quando não tem divisores comuns, a gente diz que os dois são primos entre si. Números primos entre si, o MMC é o produto deles. Então 3 vezes 4, 12. Não tive nem que fazer conta. Então o 1 para chegar a 12, o 3 para chegar a 12 e o 4 para chegar a 12. Tá certo? Então as minhas novas frações... Troquei o sinal. Mas essa borrachinha aqui do Paint é uma porcaria. Eita, vamos lá. Tá certo? Então meu novo MMC tá aqui, é 12. 12 vezes 1, 4 vezes 2, 3 vezes 3. Tá certo? Daqui pra frente dá pra gente fazer de cabeça, ó. 8 menos 9 dá menos 1. Mais 12 dá 11 sobre 12. Tá certo? Então, ó. Será que você imaginava que a gente ia ter esse trabalho nessa letra C? A mesma coisa vale para A e para B. Só que elas são um pouco menores, tem um termo a menos, né? Fiz questão de fazer a letra C, que tinha um 1zinho ali. Tá certo? Vamos lá. 4. Numa reta numérica, um ponto A está situado a menos 10,75 metros de um ponto P. E um ponto B, tomado sobre essa mesma reta, está a mais 13,65 metros de P. Qual é a distância do ponto A até o ponto B? Deixa eu ver se eu faço isso aqui rapidinho. Não precisava desenhar, mas... Vou fazer aqui a minha reta perfeita. Com certeza vocês perceberam que eu fiz a mão livre. Professor fanfarrão. Vamos supor que esse cara aqui seja o meu ponto P, tá? Esse cara aqui é o meu ponto A. E este carinha aqui é o meu ponto B. Tá certo? O ponto A, menos 10,75 metros de distância até o ponto P. Beleza? Essa daqui é a distância. E o ponto B, mais 13,65. Então, olha só, essa distância aqui, ó, é de 13, positivo porque está para a direita, né? 0,65 metros de distância. Quando a gente pensa em reta numérica, o sinal é só questão de sentido. Então, o sinal negativo é porque ele está indo mais para a esquerda. O sinal positivo está indo mais para a direita. Então, continuando, eu quero saber qual é a distância de A para B. É a mesma coisa do exercício que a gente fez anterior, né? Só que aqui ele enfeitou um pouquinho mais o pavão. Então, se eu fosse caminhar de A até P, eu ia caminhar 10,75. E de P até B, eu ia caminhar mais 13,65.
A distância de um para o outro é a soma desses dois valores. Tá certo? Na reta numérica, o sinalzinho de menos e o de mais é só questão de sentido. Tá certo? Que eu estou andando mais para a esquerda ou andando mais para a direita. Então, 5 mais 5, 10 foi 1. 7, 7, 14 foi 1. Vírgula embaixo de vírgula. 3 mais 1, 4. 1 mais 1, 2. Então, resposta 24,4 ou 40 metros. Tá certo? Já comentei com vocês também que o zero na última casa da parte decimal ele não faz diferença, né? Você pode omiti-lo. 5. Dados, determine o valor da expressão. Tá, a 5 ela é muito simplesinha, tá? Ela é muito facinha. Eu só quero chamar a atenção de vocês para o sinal. Beleza? Por quê? Quando você substitui, o sinal mantém. Tá? Então, olha só. Aqui dentro vai o número A. Menos o número B. Mais o número C. É o que está ali, tá? No enunciado. Ó. A menos B mais C. A menos B mais C. A, B e C. Beleza? Agora você vai colocar os números aqui dentro com o sinal dos números. Menos 1,75. A gente tem que se ligar nisso. B, ó, é mais 3,6. E C, menos 4,21. Quando você for tirar do parênteses é que você tem que se ligar nos sinais, ó, nessa troca de sinais. Tá certo? Vou alterar o sinal? Não, porque teoricamente aqui dentro, aqui na frente é mais. Mais com menos continua menos. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Tá certo? Então aquele lance da experiência, né? O cara quando ganha experiência, ele ganha confiança e acaba esquecendo de algumas coisas. A gente tem que se ligar nos sinais. Procura sempre substituir, tá? Escreve primeiro, depois você substitui. Porque eu tenho certeza que tem gente que vai querer pegar isso aqui e fazer de cabeça. Tá? E a gente acaba errando, né? Tudo sinal igual, repete o sinal e soma os números. Então, 1,75, 3,6 e 4,21. Botei assim de propósito, que é para você se ligar no seguinte. Vírgula embaixo de vírgula. Completa com 0 se estiver faltando. 5 mais 0 mais 1, 6. 6 mais 7, 13. Mais 2, 15. Vírgula embaixo de vírgula. Foi 1. 3, 4, 5. Mais 4, 9. Então aqui no final vai ficar menos 9,56. Beleza? Espero que estejam acompanhando e que estejam acertando. Vamos lá. Número 6. Regra normal. Primeiro que está dentro do parênteses. Então eu vou separar, vou fazer primeiro os parênteses, tá certo? Primeiro parênteses está aqui. O que você tem que fazer? Coloca umzinho aqui e vamos efetuar o MMC. 5 e 1, MMC é 5. Tá certo? Ó, você pode colocar tudo com um denominador só. Tá? Ao invés de você repetir 5 e 5 embaixo, você pode colocar tudo com uma barra só. Tá? 5 vezes menos 2 dá menos 10. Ó, a gente vai anotando em cima. 7 vezes 1, 7. É a mesma coisa, tá? Só para você economizar tinta. Então, menos 10 com mais 7, pega o sinal do maior e efetua uma diferença. 3 sobre 5. Tá certo? Esse daqui é o meu primeiro parente. Vamos para o segundo parente, já que eu tenho 2 ali. Ó. Esquece o sinal de menos por enquanto, que está aqui fora. Olha só para dentro do parênteses. Vamos lá. Menos 1 sobre 2.
mais 1,5, tá certo? O que eu falei anteriormente? Tem número decimal, passa o número decimal para fração, beleza? Uma casa decimal, esse cara aqui, menos 1 sobre 2, mais 15 sobre 10. Beleza? Mas esse número está muito grande, eu posso simplificar ele. Divide por 5 em cima e embaixo. 1 sobre 2 mais 3 sobre 2. Viu como é que fica até mais fácil se você simplificar? Não preciso mais fazer o MMC, porque o denominador é igual, te favoreceu enormemente, tá? Menos 1 com mais 3, pega o sinal do maior e efetua uma diferença, tá? A diferença entre 1 e 3 é 2, então vai ficar 2 sobre 2. O número dividido por ele mesmo, isso aqui dá quanto? 1, né? Tá certo? Agora eu posso pegar e simplesmente substituir os parentes. Então primeiro eu vou copiar o que está por fora, tá? 3 quartos mais, dentro do parênteses, o meu primeiro parênteses está ali, ó, de vermelho, né? O que for do parênteses eu vou copiar de caneta colorida, que é para a gente identificar o que foi substituído, tá certo? Menos, que era da expressão, agora vem o segundo parênteses. Quanto é que deu aqui meu segundo parênteses? 1 positivo, quer colocar o mais, pode colocar, tá? Não faz diferença. Menos 0,5. Tá certo? Vou apagar aqui em cima, por questão de espaço. O professor, ele é espaçoso. A letra já não favorece muito, né? Então nós temos lá 3 quartos. Agora eu vou tirar do parênteses prestando atenção no sinal. Mais com menos dá menos. 3 quintos. Tá certo? Menos com mais, menos 1, menos... Olha só, pessoal, 0,5 não é metade de 1? 1 sobre 2. Tá certo? Professor, não entendi. 5 décimos. 5 sobre 10. Por quê? Uma casa decimal. Divide por 5 em cima e embaixo. 1 sobre 2, tá? Bom, 4, 5, não sei qual é o meu denominador 1. Vou fazer o MMC. Mais uma vez dá para fazer de cabeça. Por quê? Entre 4 e 2, o 2 ele é divisor comum do 4. Certo? Então, basicamente, entre 4 e 2 não faz diferença, é 4. Entre 4 e 5, o 5 ele é número primo, ele não divide o 4, então eles são primos entre si. O MMC é o produto dos dois. Então, o MMC geral aqui é 20. 4 vezes 5, 20. Beleza? Só conferir de novo aqui o sinal, né? Porque ficou tudo negativo mesmo. Vou colocar um barrão aqui para poder economizar, que eu sou preguiçoso. O 4, para chegar no 20, eu tenho que multiplicar por quanto, hein? 5, né? O 5, 4, 1, 20 e o 2, 10. Todos esses números que a gente acabou de escrever aqui, sobe multiplicando. Quanto que é 5 vezes 3? 15. 4 vezes menos 3, ó, presta atenção no sinal, né? Menos 4 vezes 3, 12, menos 20, 20 vezes 1, menos 10. Show? Tranquilidade? Vou apagar aqui. Tá? Igual, vou continuar aqui embaixo, ó. O denominador é 20. Sinal, negativo, negativo, negativo. A gente sabe que no final vai dar negativo. Vamos lá, vamos fazer o que a gente puder aqui de cabeça. 15 é positivo. Menos 12, eu estou tirando 12. Ficou quanto? 3. Positivo. Menos 20 com mais 3, o 20 ele é maior. Então vai ser negativo, faz uma diferença. 20 menos 3 dá 17. Menos 17 com menos 10. Repete sinal e soma.
Beleza? Fechou? Bom, eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo vai ficar muito grande, eu vou dividir ele em duas partes, tá? Até para vocês darem uma pausa e beberem uma água, porque o ideal é que vocês venham acompanhando, fazendo e corrigindo junto, tá certo? Eu vou beber uma água aqui também. Então eu vou parar esse daqui e já continuo no próximo vídeo, falou? Continuação aí, até daqui a pouco. Um grande abraço e fui!